Aleluia. Final de semana diferente, né, queridos? Foi um congresso maravilhoso que nós tivemos. Apesar de eu só ter participado da noite. Quem teve a oportunidade de ir lá? Lá no Lagoa. Amém? Quem foi valeu a pena. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que o Senhor nos deu. O interessante é que, às vezes que eu tenho ministrado, esses meninos, essas meninas, esses jovens, sempre estão aqui. Vocês são muito bem-vindos nessa igreja. Vocês são lá porque eu escutei, né? Deus abençoe e fale poderosamente com cada um, de uma maneira pessoal. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Eu quero que você abra a Bíblia. Você possa manusear a palavra com muito amor, muita dedicação. Esse livro maravilhoso. Queridos, a gente precisa ler a Bíblia com mais vontade, com mais intensidade. A diferença de uma carta humana e uma carta de Deus é que a carta humana, ela vence em prazo de validade. Às vezes uma carta humana você lê 1, 2, 3 vezes e sabe. Agora a carta de Deus, todas as vezes que você lê, parece que ele escreveu naquele dia. Isso é fato. A Bíblia que você leu ontem teve um efeito, mas a palavra que você leu hoje, ou está lendo hoje, ela está atendendo a uma necessidade de hoje. Isso é muito importante, que nós possamos ter essa visão de prioridade, o que é que realmente nós precisamos, que é o objetivo dessa palavra. O que é mais importante? Diga, o que é mais importante? Lucas capítulo 11, leremos alguns versículos. Diz assim, começando do 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quem estava orando? Aonde que ele estava orando? Tendo terminado a oração, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um pão, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluia!
acredito que você já deve ter lido essa passagem algumas vezes na sua vida. Quantos nunca leram? Quantos já leram? Bom, que haja essa interação entre nós, porque aqui é uma igreja, nós precisamos estar conectados. Por quê? Porque o objetivo do culto é nós estarmos ligados em Deus, vigiando o inimigo nosso, que muitas vezes não é o diabo, é a nossa própria imaginação. A nossa mente nos trai com pensamentos que vêm e vão. Às vezes você está aqui de corpo presente, mas se a sua mente devagar sair por aí viajando, você vai ficar vazio e vai sair para sua casa e vai dizer: o que aconteceu lá hoje? Mas sabedor disso, eu e você somos sábios e inteligentes. Quando vier a distração, quando vier os pensamentos, e nós somos detentores disso, nós podemos coordenar isso, porque nós somos humanos, temos a liberdade e a autoridade de Deus. Nós podemos administrar essa situação e disciplinar nós mesmos, dizendo: eu vou prestar atenção. Mente, volte para cá, pensamento, volte para cá. Porque se eu for traído pelos meus pensamentos, o inimigo será glorificado. Mas se eu atender a necessidade, ou a palavra, a revelação da palavra de Deus, Deus será glorificado. Então nessa noite, que o Senhor Deus seja glorificado através das nossas vidas, pelo que Ele está transmitindo a nós, não somente agora, mas desde o comecinho desse culto. Esse grupo de louvor foi extremamente usado por Deus hoje. Eu quero o meu vaso. Ele, louvor maravilhoso. Eu quero o meu vaso. Esse menino, quando estava cantando assim, homem já de cabelo branco chora diante de Deus, quando a gente sente a presença do Senhor. Deus deseja que nós quebremos o nosso vaso. Aquela mulher, até aquele dia, ela tinha uma vida fechada, uma vida com muita limitação, dificuldade. Rica, ela tinha dinheiro porque ela tinha perfume caríssimo, mas uma vida oprimida, uma vida estranha, cheia de coisas ruins. Ela chegou ao ponto de fazer algo diferente, nunca ninguém tinha feito. Ela quebrou o protocolo. Ela entrou na reunião de homens, onde só tinha ali. Ela entrou lá, ajoelhou. Houve um constrangimento naquela reunião. Ela quebrou aquele vaso, fez um barulho, deve que saiu essência, perfume. E você acha que ela foi aplaudida pelos presentes? Não. Ela foi repreendida pela maioria deles. Disse: mas por que ela fez isso? Ela bem sabia o que ela estava passando quando ela quebrou aquele vaso e começou a lavar os pés do Senhor. A vida dela foi mudada e transformada. Aquele vaso era aquela vida pregressa, aquela vida ruim, aquela vida de peso, de fardo. Ela quebrou aquilo, aquele perfume, aquela vida de Deus dentro dela que estava preso. Deus te deu vida. Essa vida que nós temos às narinas do Senhor cheira perfume suave. Deus deseja que quebremos o nosso vaso hoje. Você está aqui. Quem sabe até hoje você viveu fechadão aí, fechadona aí, cheio de... Não vale a pena continuar assim não. Que o nosso dinheiro, que a nossa posição, que o nosso orgulho não nos atrapalhe de ter um encontro pessoal com Jesus hoje. Eu quero o meu vaso.
Eu quero o meu vaso. Por isso Deus está falando com aqueles que já estão quebrando o seu vaso. Você vai sair para ir para a sua casa daqui a pouco. Você poderá sair como aquela mulher saiu, cheia de vida, cheia da glória de Deus. Ou você pode sair como aqueles discípulos que saíram. Por que ela fez isso? Continuar na vidinha deles, mas ela foi transformada pelo poder de Jesus Cristo. Então, querido, essa palavra nessa noite, ela diz assim: certo dia. Que dia era? Que dia é certo dia? Certo dia é que dia? Não diz o dia, mas diz certo dia. Por que diz certo dia? Aqui estava falando a respeito de alguém que tinha o hábito de orar. Aí o narrador, que é o Lucas, ele narrando aquele fato, ele disse assim: não foi na segunda, não foi na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele disse certo dia. Por quê? Aquele que orava, ele tinha o hábito de orar todos os dias. Todos os dias Jesus orava. Ele era muito ocupado ministrando. Jesus era. Todos sabem disso. Mas ele sempre tirava um tempo para orar. Nós precisamos parar aqui e começar a refletir sobre aquilo que está escrito aqui. Que as demais coisas virão, serão acrescentadas se nós tivermos o hábito de orar. Aí de certo dia, quem estava ali? Jesus estava orando. Por que ele orava? Não fala o teor da sua oração. Qual é o seu nome? João? É um nome bonito. João. Aqui não fala o que Jesus estava orando. A gente ora: Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós temos o nosso jeito de orar. Nós temos a nossa receita de oração. A gente ora. Querido, eu acredito que Jesus ele orava de uma maneira muito peculiar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus não orava de uma forma normal como a gente ora. Jesus orava de uma maneira intensa. As pessoas que o ouviam orar ficavam elas não se cansavam de ouvir orar de uma maneira tão intensa, tão única, tão cheia. Jesus entrava na oração com um gemido, com um clamor, com aquela reunião particular com Deus, aquele abastecimento. Os discípulos não tinham nem coragem de chamá-lo, de interrompê-lo, porque Jesus estava orando. Enquanto Jesus orava, eu creio piamente que o ambiente onde ele estava era tomado pela essência, pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo. Por isso os discípulos ficaram assim: ele está orando. Ele está orando.
Não fala nem o que ele orava, mas diz que ele estava orando certinho. Aí diz assim, que um dos seus discípulos aqui estava orando em determinado lugar. Que lugar era esse? Que lugar era esse? Em determinado lugar. Ele orava na rua, ele orava dentro da igreja, ele orava dentro do quarto, ele orava na sala, ele orava no banheiro, ele orava em qualquer lugar. E ele nos ensina aqui. Quando é que nós devemos orar? Em qualquer lugar. Que dia? Todos os dias. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que colocar a oração em primeiro lugar. A igreja, no geral, queridos, a gente tem muitas vezes nos desligado de Deus, e nós temos andado sozinhos pelo mundo. A gente esquece de ter um companheiro que disse: eu estarei com você todos os dias, até o fim das coisas. Ele está do seu lado, como Jesus prometeu. O anjo do Senhor acampam ao redor dos que o Deus livra. Mas se nós percebermos a presença dele e nós começarmos a comungar com ele e comunicar com ele daquilo que nós estamos fazendo, a gente vai sentir a diferença no ambiente. Quando nós clamamos, diz Salmo 34, essa semana até eu fiz oração, clamou o aflito, o Senhor ouviu e o livrou de todos os seus temores. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: pare de andar sozinho. O Senhor cabe em qualquer lugar, desde que ele seja convidado. Você vai para a sua escola? Ore a Deus. Diz: Senhor, eu vou entrar dentro daquela sala de aula. E às vezes lá dentro eu sinto uma pressão, eu sinto um ambiente ali, um ambiente hostil, um ambiente assim, muito ruim. Senhor, toma conta. Abençoe aquele professor, abençoe aquele colega. Senhor, esteja comigo ali naquele lugar. Você vai entrar na sala de aula com a autoridade de Deus. Por quê? Aquela mulher do vaso, ela nos ensinou uma lição. Eu quebro o meu vaso. Quando nós nos entregamos a Deus, Deus se entrega também a nós. Então, se nós quisermos que o Senhor faça milagres todos os dias, nós temos que nos comunicar com Ele. Eu vou para o meu trabalho. Senhor, eu estou indo para o meu trabalho. O Senhor já conhece o meu trabalho, mas eu peço ao Senhor, esteja me guiando nas minhas palavras, pensamentos, Senhor. Senhor, me dê sabedoria para trabalhar e glorificar o teu nome. Senhor, repreenda todos os males, demônios. Prepara o ambiente para você ver o que vai acontecer no seu serviço. Você sabe por que muitas portas estão fechadas? Muitos impedimentos? Porque temos tentado lutar com as nossas próprias forças. Eu vou porque eu já sei. Eu sei como funciona. Eu sei. Sabe nada. Sabe nada. Deus deseja ser glorificado na sua vida.
É isso que vai trazer o assombro e o despertar dos olhos que estão ao nosso lado. Os discípulos ficaram assombrados de vê-lo. Ele orava. E quando ele orava, ele ficava cheio. Você quer ficar cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo? Faça isso. Eu não tenho que ajoelhar, não tenho que colocar uns milhos, eu não tenho que ir lá no Morro de Santo Antônio subir 10 vezes. Não, queridos. Ele já pagou o preço por nós. Jesus é o nosso maior exemplo. Você precisa de paz? Preciso. Então, olha. Senhor, eu ando tão atribulado, tão angustiado, tão aflito com esse tempo que estamos vivendo, Senhor. Eu preciso de paz, eu preciso de equilíbrio. Senão eu vou acabar fazendo uma besteira, Senhor. O irmão João contou que essa semana passou por um problema. Uma aflição, uma angústia, alguma coisa. Quem não passa por isso, queridos? Nós passamos por isso. A diferença é que alguns recorrem a Deus e desperta para ouvir a voz do Senhor e sai daquela situação de cabeça erguida na vitória. Outros se abatem, sofrem a pena, baixam a cabeça e sofrem a derrota. Por quê? Porque esquecem que tem um companheiro do seu lado. Talvez você precise de mais respeito para com você. Talvez você não está sendo respeitado ou respeitada onde você vive, onde você trabalha. Está faltando Jesus aí, querido. Aí diz aqui, ele estava em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor Jesus nos ensina a orar. Você quer aprender a orar? Peça para Jesus: Senhor, ensina-me a orar por determinado assunto. Ensina-me a orar por aquilo que eu estou passando. Senhor, me ensine a orar. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, esse mesmo Jesus que atendeu os seus discípulos também nos atende. Se nós estamos precisando de uma resposta de Deus, Ele vai te dar a resposta. Aleluia! 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 O que é mais importante, querido, Jesus, Ele não passou o tempo todo ensinando seus discípulos a pregar. Jesus não ficou ensinando seus discípulos a pregar. Olha, você deve pregar assim. Você tem que pregar desse jeito, daquele jeito, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Jesus não ensinou isso, não. Ele não ficou ensinando. Jesus não ficou ensinando seus discípulos a operar milagres. Olha, vocês vão fazer assim, 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 e vai acontecer o milagre. É dessa forma que acontece o milagre. Levantar a mão, clamar. Jesus não ficava ensinando isso, não. Como operar milagres? Ele não ensinou seus discípulos a operar milagres. Ele também não ficava ensinando seus discípulos a expulsar demônios. Mas uma coisa Jesus ensinou os seus discípulos, e deixa bem claro isso aqui nessa palavra: Jesus os ensinou a orar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele nos ensina a orar, porque a oração é a base
do relacionamento do cristão, da igreja com Deus. Sem a oração não existe relacionamento. O que se vê sem oração são pessoas frias, apáticas, esgotadas espiritualmente, mal conseguindo rastejar. Sabe por quê, queridos? Está faltando oração. Quem não ora se esgota. O saco está furado. Tudo aquilo que guarda vai embora. Está faltando oração. E nós, nessa noite, nós estamos aqui para dizer e para escolher o que é mais importante. O que é mais importante? Jesus tinha um hábito de orar. E o que fazemos repetidamente se torna um hábito. Como eu vou fazer para orar? Orando. Diga, orando. Orando e orando. Só assim a gente aprende a orar. Não adianta seminário de oração, não adianta você ter uma oração escrita, a gente só aprende a orar orando. Não é verdade? Querido, nós temos, é só um exemplozinho só para você entender bem essa questão. Quais são os países que têm autoridade assim mesmo para ensinar alguma coisa sobre guerra? O Brasil? Por quê? Fala, assim, por que o Brasil não é hoje autoridade para falar sobre guerra? Porque, pelo que eu li no livro de história, já faz muitos anos que o Brasil lutou na guerra, não é verdade? Muitos anos. De lá para cá. Agora, e a Ucrânia? É uma autoridade para falar de guerra ou não? Então, quem é que tem autoridade para falar de guerra? É quem está em guerra. Porque a pessoa que não está em guerra ou nunca guerreou, como que ela vai ensinar os outros a guerrear? Não tem como ensinar isso se você não vive isso. Outra coisa, as irmãs que gostam de fazer bolo. Quem gosta de fazer bolo aqui? Já sei. Quem nunca fez bolo? Olha, irmão, você interage aqui comigo rapidão, já está acabando. Jobel, nunca fez bolo, não? Querido, se o Jobel subir aqui e pegar esse microfone e falar assim para vocês: olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer bolo. Vai ter que fazer bolo, você junta lá trigo, você junta isso, junta aquilo, junta aquilo outro. O Jobel vai passar uma receita legal, dentro da experiência dele. Será que vai dar certo essa receita de bolo? Quem ouviu o Jobel falar de bolo, vai ficar assim: ele ali nunca fez bolo, ele está me ensinando a fazer bolo. Que experiência ele tem? Mas a Jaci, ele já está acostumado a fazer bolo, chega aqui, olha, eu vou ensinar a fazer bolo. Já de cara ela traz um bolo que ela fez. Vou ensinar vocês a fazer esse bolo aqui que eu acabei de fazer, até quente. Começa a passar a ser. Tem autoridade para falar de bolo ou não tem? Por quê? Porque ela já está habituada. Ela faz. Tem autoridade para fazer, para ensinar. Aleluia? Estamos entendendo? E ler a Bíblia? Quantos aqui lê a Bíblia? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Olha, eu vou ensinar você a ler a Bíblia. Pastor, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia. Eu já li, irmão, só algumas vezes.
Uma pessoa que nunca leu a Bíblia vai chegar aqui, olha, nós vamos fazer um seminário da leitura da Bíblia. Mas nunca sei se já leu, eu nunca li, eu só li no máximo lá, terceira carta de João. Só um capítulo. Quem é que tem autoridade para ensinar sobre leitura bíblica? Quem lê a Bíblia. Não tem como você ensinar sobre algo que você não pratica. Então, queridos, Jesus, ele disse aos seus discípulos: você sabe o que está faltando em vocês? O que está faltando em vocês é oração. Jesus era autoridade para orar, não era? Então ele ensinou os discípulos a orar. A partir daquele dia, os seus discípulos passaram a orar. Daí uns dias Jesus já teria que ser assunto aos céus. Aí quem teria que fazer a obra? Os discípulos. Aqueles discípulos já estavam experimentados na oração, estabelecendo aí as igrejas, ministrando, sendo abençoados, libertando, vendo milagres. Sabe por quê? Porque um dia eles começaram a praticar a oração. Hoje o Espírito Santo está dizendo a mim e a você: o que é mais importante? O que é mais importante? Aí diz assim, Jesus dá um exemplo aqui: o pai, quando o filho lhe pede pão, quando o filho lhe pede peixe, ele diz: vós sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagine o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que é mais importante do que as coisas básicas da vida? Senhor, abra as portas. Senhor, eu preciso de emprego. Senhor, eu preciso daqui. Senhor, eu preciso passar. Senhor, eu preciso de... Senhor, eu preciso... A palavra do Senhor nos diz no finalzinho. Leia lá no final o que está escrito. Se vocês, apesar de serem maus, sabem, 13, sabem dar boas coisas aos seus filhos, mas o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Espírito Santo a quem pedir. O que eu pedir, o Senhor Jesus vai me dar. Se eu pedir pão, Ele vai me dar pão. O pão, ele tem uma data de validade. Hoje eu como pão, amanhã eu vou precisar de comer pão, depois eu vou pedir de novo, tem que pedir. Querido, mas o Senhor está nos ensinando uma oração mais excelente. Peça o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo, em todos. Se nós estivermos sob a direção ou a influência do Espírito Santo, a nossa vida será completa. Completa em todas as áreas. Se precisar de sabedoria, o Espírito Santo te dará sabedoria. Se precisar de estratégia, Ele te dará estratégia. Se precisar de todos os materiais, Ele vai te dar. Se o que você precisar, o Espírito Santo te dará. E a boa notícia é que o Espírito Santo já está em nós. Diga glória a Deus. E o que nós temos feito com esse Espírito Santo? Será que a gente tem feito as mesmas orações de outrora? Ou será que nós temos lembrado o Espírito Santo de Deus? Eu te amo, eu te adoro, eu quero que o Senhor esteja na minha frente. Eu preciso de ti. Tem que haver uma comunicação com o Espírito Santo. Esse Espírito não pode ser apagado das nossas vidas. A mensagem dessa noite está dizendo a mim e a você o que é mais importante para nós. É a presença
do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo traz quebrantamento, ele traz conversão, ele traz cura, ele traz milagre, ele traz o abrir das portas, ele traz Deus na nossa vida, querido. O homem cheio do Espírito Santo é um homem de fé, é um homem cheio da graça. O inimigo corre deste homem, queridos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Uma coisa só nós precisamos pedir: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se coloque em pé no seu lugar nessa noite. Aleluia. Ele está garantindo aqui, dizendo: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.